Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Sérgio Gallucci. O Sérgio Gallucci, ele é diretor comercial e marketing da Tópico. E nós vamos falar de um tema interessante, e esse tema já vem de muitos e muitos anos. Nós vamos falar do crescimento portuário que impulsiona a demanda por infraestrutura de armazenagem no Brasil e, por incrível que pareça, falta armazém para colocar toda a safra, toda a carga. Sérgio Gallucci, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Antônio, como estão? Tá tudo bom, graças a Deus, tá na luta. Cada dia mais o setor agropecuário produzindo mais, e esse ano parece que mesmo com algumas quebras, a gente vai ter aí uma produção, uma produtividade muito boa, uma produção muito boa. Ô Sérgio, esse gargalo de armazenagem, de infraestrutura, não só em portos, mas basicamente no Brasil inteiro, é um problema muito sério, né? Sem dúvida nenhuma, Antônio. Na verdade, a gente enfrenta um aumento na capacidade portuária, né? A gente teve uma movimentação recorde em 2025, mais de 1 bilhão e 400 milhões de toneladas movimentadas, mas toda a infraestrutura de apoio ao porto, ela não cresce no mesmo ritmo. Então, há uma demanda portuária, há um movimento crescente das movimentações nos portos, mas toda a rede de infraestrutura ao redor não cresce no mesmo ritmo. Agora, na verdade, o que está acontecendo? Falta uma vontade política, falta um projeto para esse setor. Quer dizer, parece que vai tudo no conta-gota, né? Vai tudo devagarzinho, devagarzinho, e isso prejudica muito, inclusive preço de produtos, né? Sem dúvida. O impacto é direto no preço, no consumidor final, no produto final, Antônio. Na verdade, eu diria que isso a gente tem uma dívida histórica em investimentos, né? Ultimamente, nos últimos anos, esse último PAC teve investimentos que até 2026 eles vão somar 47 bilhões, mais ou menos, de reais, e quando a gente expande para 2030, eles vão chegar em 54 bilhões, que é uma quantia significativa. Impressionante, mas ela chega tardiamente, né? A gente não consegue recuperar anos de sucateamento, de baixos investimentos em tão curto prazo. Os investimentos que acontecem em infraestrutura portuária, que são grandes e complexos, eles têm um prazo de maturação longo, de médio a longo prazo. E a necessidade de armazenagem, que foi o que a gente começou a nossa conversa aqui, ela é de curto prazo, né? A movimentação já está acontecendo, a demanda pela infraestrutura portuária é agora. A produção do agro, a produção da indústria, as movimentações logísticas estão acontecendo agora, mas grande parte da infraestrutura ao redor do porto e dentro do porto também não acompanha. Então a gente não vai conseguir sanar uma dívida histórica em tão pouco tempo. A gente tem que continuar tendo investimentos pesados por muitos e muitos anos em infraestrutura para a gente ganhar grau de competitividade comparado a países de primeiro mundo, que há não muito tempo atrás tinham um PIB equivalente ao Brasil, e o caso clássico é a Coreia do Sul, que nos anos 70 era até mais baixo que o nosso, né? E através de grandes investimentos conseguiram um nível de eficiência que hoje estão disparadamente maiores que a gente, muito mais avançados. Esse exemplo que você deu da Coreia do Sul foi um excelente exemplo, porque na década de 70, a Coreia do Sul basicamente não era nada. Quer dizer, hoje é uma das potências aí do nosso planeta. Quer dizer, o Brasil, na verdade, eu enxergo que falta vontade política mesmo, projetos, começar a fazer. Acontece que entra um, começa, aquele que saiu, o outro que entra já não dá continuidade, sabe? É uma coisa assim que ninguém enxerga, parece que a médio e longo prazos, né? Veja, por exemplo, fertilizantes. Nós importamos cerca de 85%, 90% dos fertilizantes que nós utilizamos para o agro. Quer dizer, hoje o Brasil não produz basicamente nada. Agora que depois com essa crise, que alguém está acordando e falou assim, vamos começar a mexer e vamos ver se até 2050 a gente consegue produzir pelo menos metade do que consumimos. Então nós estamos na mão
dos outros. Se lá fora parar, implode aqui dentro. A impressão é que a gente está sempre correndo atrás do rabo, né, Antônio? Na verdade, a gente está sempre atrasado e as políticas, elas são políticas de governo e não políticas de Estado, né? Que atravessam gerações, que são os casos clássicos de desenvolvimento de países, são quando ideologias foram deixadas de lado e toda a construção, os planos foram feitos por décadas, né? São planos de longínquo prazo. Você citou um setor para a gente que é muito caro aqui na Tópico, né, que é o setor de fertilizantes. O volume, como você disse, de importação é muito grande e grande parte desse volume importado, ele passa sob galpões, estruturas nossas aqui, né, no Brasil. E isso só mostra o quanto a gente precisa criar soluções alternativas e de curto prazo para enfrentar esses problemas tão sérios que a gente tem. Então, hoje, praticamente mais ou menos 25% a 30% da nossa infraestrutura, dos nossos galpões, a gente é líder no setor de armazenagem flexível, armazenagem temporária, passam por galpões que são do nosso modelo, que são flexíveis e que foram construídos eventualmente para o curto prazo e para uma solução temporária. Mas no Brasil, nada mais definitivo do que uma solução temporária, né? E de certa forma, os clientes acabam incorporando essa solução, porque ela funciona muito bem, e começa a fazer parte, inclusive, da estratégia de armazenagem deles. Por quê? Porque é rápido, implanta rápido, é ágil, é flexível. Se precisar aumentar, você aumenta. Se precisar diminuir, você diminui. Mas esta solução, que é flexível e que é rápida, ela tem que estar aliada a um plano de longo prazo com toda uma infraestrutura de entorno que viabilize o crescimento. Quanto mais crescer a infraestrutura regional, né, local e de entorno, ela gera prosperidade para todos os players, né, para os operadores logísticos, para os armazéns gerais, para as transportadoras. Todo mundo se beneficia de uma infraestrutura mais bem montada e mais bem azeitada. Ô Sérgio, hoje a Tópico ela é especializada em montagens de armazéns móveis. Exato, Antônio. Na verdade, a Tópico, ela é líder do segmento a gente chama de galpões flexíveis, né? Que também são móveis, né? O que é? São estruturas de aço galvanizado com uma cobertura de lona, uma lona super resistente, né? Uma membrana técnica. E o que isso leva a uma grande flexibilidade em montar e desmontar o galpão na área que for, onde os nossos clientes precisarem. Então, a gente supre uma lacuna muito importante, tanto da urgência, então, eventualmente, um cliente tem uma necessidade de uma montagem urgente, fechou um grande projeto, precisa implantar no curto prazo, né? Não tem meses para implantação, precisa que esteja pronto em 30 dias, em 45 dias. Para você ter uma ideia, a gente consegue montar um armazém de 3, 4 mil metros quadrados em menos de 30 dias. Então, a gente viabiliza grandes projetos com muita agilidade. E quando a gente linka com o porto, por exemplo, que a gente está falando, imagina que como casos concretos, né? Um cliente nosso que tinha uma carga de fertilizantes que precisava descarregar num porto e ele não tinha armazenagem. A capacidade de armazenagem estava esgotada. A gente conseguiu montar o galpão e este galpão, ele viabilizou tanto a própria descarga, a operação desse cliente e evitou custos de demurrage de navio, que é uma fortuna, né? Custos extras de armazenagem, de movimentação, o custo de oportunidade que ele perderia de não vender essa carga. Então, a gente costuma ser uma solução muito rápida e muito estratégica para os nossos clientes que precisam de armazenagem no curto prazo. Bom, o nosso tempo já está acabando, mas só para finalizar, assim, bem rapidinho, é óbvio que vocês também prestam serviço em propriedades rurais. Não só em portos, mas em propriedades rurais, porque hoje também a armazenagem é um problema muito sério. Então, um armazém aí de 3, 4, 5 mil metros quadrados, você pode simplesmente armazenar uma quantidade grande, por exemplo, de soja, de milho, seja lá do que for, e pelo menos para evitar uma série de problemas maiores do que guardar no tempo ou não ter lugar para guardar, né?
Sem dúvida, é uma perda de qualidade inerente, né? A falta de capacidade, há uma perda na capacidade de precificar, porque você tem que fazer ao preço do momento e não consegue regular isso num buffer, num estoque seu. E a gente tem muito galpão no centro-oeste, no norte, que agora virou uma grande região de movimentação de agropecuária, fertilizantes, café, grãos. Então a aplicação é muito ampla e a gente fala com muito orgulho que nosso produto tem um fit muito grande, muito importante com o agro e a gente ajuda o setor a crescer. Bom, eu estou conversando com Sérgio Gallucci, ele é diretor comercial e marketing da Tópico. Se você quiser conhecer esse sistema de armazenagem, vamos dizer, móvel, rápido, entre no site www.topico.com.br www.topico.com.br. Sérgio Gallucci, muito obrigado pela sua participação. Gostei da nossa conversa, vou trazê-lo mais vezes aqui e até a próxima. Um abraço, obrigado. Eu que agradeço. Um abraço, eu que agradeço. Até mais. Tchau, tchau.